Olá, tudo bem? O meu nome é Tassilene Schaefer. Trabalhei no mercado financeiro durante 30 anos e tenho MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil. Atualmente, eu trabalho como gerente de uma mesa de crédito imobiliário em uma grande empresa aqui em Florianópolis e a gente atende aí mais de 6.000 clientes diretos que trabalham no produto de crédito imobiliário. A minha intenção hoje é falar um pouquinho sobre o produto, né, sobre crédito imobiliário, sobre as regras, né, de como funciona esse produto. O crédito imobiliário, ele é uma operação que os bancos eles concedem, né, para quem está procurando um imóvel para comprar, seja um imóvel residencial, comercial ou um terreno. E essa linha de financiamento ela vem para complementar o valor da compra. Os bancos eles pedem em média um percentual de financiamento de entrada, que é em média de 20%. Há algumas instituições financeiras que pedem um valor um pouco menor, em torno de 10%, mas a média do mercado é 20% de entrada e os 80% então com financiamento imobiliário. Esses 20% de entrada também podem ser complementados com o uso do FGTS, desde que esse cliente esteja enquadrado nas regras, né, do fundo de garantia. A origem do recurso dessa linha de financiamento é do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, e essas operações elas estão disponíveis, né, em todos os bancos, sejam eles estaduais, federais ou bancos privados. Todos eles têm permissão do Banco Central para fazer o financiamento dentro do Sistema Financeiro da Habitação, desde que eles tenham funding de poupança, né, que é o recurso, que é a origem desse dinheiro aí para ser emprestado nessa modalidade de crédito imobiliário. A gente tem algumas modalidades, né, de financiamento imobiliário, onde o cliente que está adquirindo esse imóvel encontra um imóvel que já está financiado. E aí a gente entra nessa questão do interveniente quitante, né? O que significa isso? O imóvel ele já tem uma alienação fiduciária em outro banco. Quando a gente começa a fazer a intermediação desse financiamento, é necessário que o outro banco que possui aquela alienação fiduciária permita que essa operação seja conduzida, né, por este novo banco. Então a gente chama isso de interveniência, né, interveniente quitante. Para aquisição de lotes, que é uma outra modalidade também, que não são todos os bancos que fazem, né? A gente tem aí um banco público, que é a Caixa Econômica Federal, temos o Banco Bradesco, que também trabalha com o financiamento de lotes. Esse financiamento ele tem características um pouco diferentes da unidade pronta, né, do apartamento ou casa, porque nessa condição aí a gente financia um pouco menos. Os bancos chegam a 70% de financiamento nessa modalidade. Então vejam, nós temos várias linhas de financiamento para crédito imobiliário, cada banco tem uma particularidade, mas todos eles são regulamentados pelo Banco Central. Eu trouxe um pouquinho da história, né, como que surgiu aí o sistema financeiro da habitação, foi pela lei 4.380 de 1964, quando houve uma reformulação do sistema financeiro nacional, né, e essa mesma lei foi quem instituiu a correção monetária, que é a TR, né, com o objetivo de abrir o mercado e colocar aí o crédito imobiliário em mais evidência, né, tendo em vista que vivíamos aí um momento mais complicado, né, no Brasil, enfim, a gente tinha várias mudanças acontecendo e foi então instituído aqui o sistema financeiro habitacional para melhorar um pouco da carência, né, que existia aí de habitação no país. Para estruturar uma operação de crédito imobiliário dentro de um banco, você precisa ser correntista daquele banco escolhido ou se tornar correntista, né? Hoje, no meu conhecimento, todos os bancos exigem que a prestação do crédito imobiliário ela seja em débito em conta. Claro, existe sempre alguma exceção, né, no mercado, mas falando na maioria dos bancos, eles vão exigir então que o cliente seja correntista. Claro que ele esteja
com a saúde financeira dele em ordem, né, que ele não tenha restritivos ou grandes endividamentos, que esse comprador seja maior de 18 anos ou que ele seja emancipado e que ele tenha capacidade, né, de pagamento, que ele tenha uma renda compatível para assumir aquela prestação. Em média, os bancos, eles exigem que essa parcela ocupe entre 30 a 35% da renda familiar, da renda das pessoas que estão compondo aquele financiamento, aquela compra, né? Porque você pode, ao fazer o cadastro no banco para compra do imóvel, você pode fazer a comunicação da renda da família, né? Então você junta lá o marido, a esposa, em algumas situações o filho, e compõe essa renda para poder chegar ali nesse comprometimento, né, mínimo de 30% para que, máximo, para que você consiga alcançar esse crédito. A documentação exigida, ela é uma documentação comum a todos os bancos. Então, sempre vai ser exigida a documentação do comprador, que é o RG, o CPF, a certidão de nascimento ou casamento, e aí, quando esse comprador é casado e ele for com pacto antinupcial, e aí existe uma regra, né, para a gente entender essa exigência, vai precisar então do pacto antinupcial e do registro desse pacto no registro de imóveis, assim como para a documentação do vendedor. Também é exigido da mesma forma quando há esse pacto antinupcial aí, que esse pacto seja registrado no registro de imóveis. E a documentação do imóvel, que sempre é solicitada a matrícula atualizada com negativa de ônus. Essa matrícula ela tem validade de 30 dias, então se você encaminha para o banco no primeiro momento e porventura há alguma demora nessa análise e essa matrícula vencer, o comprador vai ter que enviar uma nova matrícula atualizada, né, dentro do prazo ali da contratação, para que ele possa sequenciar. O imóvel ele tem que estar em condição de habitabilidade. O que é isso? Bom, ele tem que ter energia, tem que ter esgoto, tem que estar em boas condições de habitação. Precisa ter lá piso, telhado, enfim. A gente pega algumas situações em que o imóvel está em reforma, por exemplo. Nesses casos, normalmente o banco recusa a operação. Então, quando vocês entrarem com uma operação de crédito imobiliário, é sempre bom perguntar ao comprador e ao vendedor a condição desse imóvel, né? Se ele não está passando por nenhuma reforma ou se ele tem alguma coisa que pudesse desabonar, né? A gente vê muito em casas recentemente construídas, que elas ainda estão ali no processo final, né, de término, de alguma coisa ainda não estar funcionando, como, por exemplo, a energia elétrica ou a instalação da companhia de água, né, o relógio. É importante verificar isso antes de entrar com o processo, porque a maioria dos bancos recusa a operação nessa situação e aí teria que aguardar até que esse imóvel ficasse em boas condições. Outro item que é importante ser verificado é com relação à documentação desse imóvel. Ele precisa estar averbado no registro de imóveis, então ele precisa ter uma matrícula, e quando trata-se de casa, é preciso que essa construção esteja também averbada nessa matrícula, assim como os tributos lá de IPTU estejam em dia, né? Esse cliente esteja pagando esse IPTU. Quando existe alguma dívida de IPTU, é possível trabalhar com a positiva com efeito de negativa, que é aquela situação em que esse proprietário negociou essa dívida junto à prefeitura. Agora, nesse caso, é importante que o comprador tenha conhecimento, né, desse fato, porque ele vai assumir essa dívida desse IPTU a partir do momento que ele comprar esse imóvel, né? Então, é muito importante o corretor trabalhar com esse comprador, passando para ele todas essas informações, até para não denegrir a imagem dele, né, lá na frente, quando esse comprador, porventura, descobrir essa dívida e não tenha sido, por exemplo, orientado antecipadamente, né? E essa mesma orientação vale para o condomínio. O condomínio também precisa estar em dia
E os bancos também solicitam um documento, uma carta dizendo de que não há débito de condomínio, e alguns bancos ainda pedem a ata de eleição do síndico daquele condomínio para comprovar que a pessoa que assinou aquela carta, aquele termo, aquela certidão negativa, né, de débitos, seja uma pessoa habilitada para fazer aquela declaração. Então vejam, é uma operação que o banco conduz, mas ele faz com que ela seja segura, né? Todas aquelas preocupações que o comprador tem na hora de comprar o imóvel, quando essa operação ela é através de um agente financeiro, o agente financeiro assume esse papel de conferência para fazer com que essa operação seja boa, né? Ela seja de boa fé e que não tenha, e que lá na frente não traga um problema para esse comprador e nem para esse vendedor, né? Faz com que a operação seja sadia, né? Que as pessoas fiquem felizes lá na frente. Como a gente costuma dizer, né? A aquisição do imóvel é a realização de um sonho, né? O brasileiro tem o sonho da casa própria e a gente precisa fazer com que esse sonho de fato seja um sonho e não um pesadelo. Então, por isso, eu costumo sempre pedir para as pessoas que trabalham comigo terem muita atenção na documentação, porque é a documentação do processo que vai fazer com que ele seja mais rápido ou mais lento e que ele seja mais correto ou não, né? Se eu tenho cuidado de olhar tudo que eu estou encaminhando para o banco, com certeza eu vou ter uma operação muito mais rápida. Os bancos, eles têm, como eu disse, condições muito semelhantes, muito parecidas, mas algumas coisas uns bancos têm numa condição melhor e outras numa condição pior. Eles operam em até 420 meses. Então a gente tem aí alguns bancos que chegam a 35 anos, mas a grande maioria dos bancos é 360 meses, né, que dá 30 anos. Como eu falei no início, o percentual de financiamento também costuma ser em torno de 80%, mas a gente tem alguns bancos que chegam a 90%. E para essa decisão de ser 90% ou 80%, claro que vai depender muito da condição desse cliente. Quando é um cliente alta renda, é um cliente que já tem relacionamento com aquele banco, que já tem cadastro, com certeza ele vai conseguir uma condição melhor, né, de financiamento. A taxa de contratação que os bancos cobram, a gente teve agora nesse mês uma alteração na regra do Banco Central, onde os bancos tiveram que reduzir essa taxa. E ela estava até essa semana 3.400 e essa taxa ela teve uma redução essa semana e a gente tem bancos aí operando com R$ 1.800, 1.900, 2.000. Então teve uma queda significante nessa taxa de contratação somente para imóvel residencial. Sempre o mercado é assim, né? Ele está o tempo todo se atualizando. E isso é muito bom para o comprador, porque eu reduzo aqui uma despesa que ele tem na hora da contratação. Despesa essa que se ele compra um imóvel à vista, por exemplo, e ele não precisa do banco, ele terá que contratar um tabelionato para lavrar essa escritura e muito provavelmente o custo que ele terá nesse tabelionato será bastante superior a esse valor que é cobrado aqui pelos bancos. Então, esse é mais um argumento de venda com crédito imobiliário, né? Quando o corretor oferece a venda e ele traz para o comprador essa possibilidade do financiamento imobiliário, essa questão aqui da taxa de contratação é um ponto importante, relevante, né, para o comprador, porque ele vai ter uma despesa menor, ele vai ter a mesma segurança, porque o contrato que o banco emite, ele tem força de escritura pública e o banco tem fé pública. Então, essas assinaturas não precisam ser reconhecidas por autenticidade em cartório, pelo fato de o banco ter fé pública, e isso está na lei, lá do Sistema Financeiro da Habitação, dando essa autonomia aos bancos, e ainda ele terá aqui uma redução nessa tarifa que ele teria
com certeza, uma despesa muito maior ao contratar um tabelionato. E com a segurança jurídica, né? Porque toda a análise dessa documentação, ela é efetuada por um departamento jurídico do banco. E em qualquer sinal de irregularidade, seja na documentação do imóvel ou do vendedor, o banco vai sinalizar para que o comprador decida se ele quer ou não continuar com aquela compra, mesmo tendo aquele problema. E em algumas situações, o próprio banco desaconselha, né? Quando tem algum problema trabalhista, por exemplo, no vendedor do imóvel, e esse imóvel possa estar arrolado como garantia, né, de algum pagamento, de alguma dívida, o próprio banco já desaconselha esse financiamento para que o comprador não entre nesse risco e para que o banco também não assuma, né, o risco de ter um imóvel em garantia lá na operação, que não é um imóvel que tenha liquidez. Tudo isso são fatores importantes, né, de serem observados pelo corretor no momento da venda. E um outro ponto que para mim é um dos mais importantes é a questão do seguro, porque toda operação de crédito imobiliário obrigatoriamente precisa ter 2 seguros: o morte e invalidez permanente e o danos físicos do imóvel. O morte e invalidez permanente é um seguro que quita o saldo devedor do contrato e somente participa desse seguro as pessoas que compõem renda no momento do financiamento. Então, um casal está comprando o imóvel, o esposo e a esposa. Somente ele compõe renda na hora de fazer a operação, então somente ele é segurado. E na falta dele, o saldo devedor, então, fica quitado daquele financiamento. Isso traz uma segurança grande para a família, principalmente para aquelas famílias mais tradicionais, onde só uma pessoa trabalha, e na falta dessa pessoa, o imóvel ficará quitado. É uma garantia que, na minha opinião, é muito relevante, é muito boa, e por vezes eu vejo o corretor ou banco, funcionário de banco, enfim, entendendo que o seguro é ruim porque ele traz mais um custo, né, na prestação, mas eu sempre trago à tona esse olhar, né, de segurança para a família, porque se eu tenho lá um pai que está trabalhando e que ele venha a ter um problema de saúde, essa família, né, no caso da falta dele, vai ficar aí com esse imóvel quitado. E a outra questão é o danos físicos do imóvel, e aí esse seguro, eu chamo a atenção que ele é apenas do casco, né, ele não contempla os móveis, utensílios, roupas, enfim, nada que você tenha dentro do imóvel. Ele recompõe, no caso de incêndio ou algum outro dano externo, ele recompõe o bem na condição inicial, e o valor segurado aqui é o valor de avaliação. Aquele valor que o banco avaliou lá no início da operação é esse valor que vale aqui no caso da perda desse imóvel por incêndio, vendaval, enfim, algum fator aí que possa destruir esse patrimônio. Quando a operação ela é aprovada pelo banco, né, a gente tem dentro do crédito imobiliário 3 momentos, né? O momento da análise do crédito, que eu estava falando ali no início, onde você providencia toda aquela documentação, tem todos aqueles cuidados, escolhe o banco, aprova o crédito. No segundo momento, a gente precisa avaliar esse imóvel. E aí os bancos solicitam, então, a matrícula. Nesse caso aqui, no início da operação, a matrícula pode ser vencida, tá? Pode ser aquela matrícula que você já tem lá na sua casa, desde que ela esteja já com o imóvel em nome do vendedor. Essa é a única exigência do banco. O espelho de PTU, que é um documento que você tira no site da prefeitura, que possui as áreas daquele imóvel. A proposta de financiamento, que aí é um modelo do banco, o banco que você escolher, ele tem um modelo de proposta. A DPS, que é a Declaração Pessoal de Saúde, onde o comprador que está compondo renda responde ali a sua condição de saúde, né? Se ele possui alguma doença, se ele toma algum remédio. E aí, nesse caso, é importante verificar quando ele coloca que possui uma doença ou toma um remédio, ele tem que mandar o laudo médico junto. Essa é a única observação que se faz. Então, se porventura o cliente tem algum problema de saúde,
como por exemplo, ele, sei lá, quebrou o braço na infância. Essa informação é irrelevante, então você não coloca na DPS. Você precisa colocar ali doenças que estão ativas, né, hoje, e doenças que podem te trazer um problema ali na frente. A documentação de contratação, como eu no início ali eu salientei, sempre vai ser pedido então do comprador e do vendedor, que é a documentação de identificação, né, dele, a certidão ali de nascimento e casamento, e alguns bancos, por exigência de cartório, solicitam algumas certidões do tipo a conjunta, a CRF do FGTS, CND do INSS, enfim. Em algumas situações são solicitadas algumas certidões, né, aí negativas desse cliente, tanto do comprador quanto do vendedor. A gente tem algumas regiões do país onde os cartórios são um pouco mais exigentes, né, e solicitam aí mais documentos. É um exemplo de Brasília. Quando a gente faz uma operação de um imóvel que é de Brasília, normalmente a gente tem uma documentação um pouco mais pesada, porque os cartórios daquela comarca exigem mais documentos. E isso é um trabalho feito aí pelo banco também, e o banco ele tem um cadastro desses cartórios, onde ele tem o conhecimento dessas exigências aí, que são muito pontuais, né? Quando a gente fala de crédito imobiliário, eu costumo sempre trazer alguma vantagem, né? O que essa operação pode trazer de vantagem? Porque o cliente às vezes fala assim, mas eu tenho dinheiro para pagar à vista, né? Por que eu vou fazer financiamento? Então, ele pode guardar aquela reserva, né, que ele tem lá de recurso aplicada, ou para alguma reforma desse imóvel, ou até para mobiliar o imóvel, né? E algumas pessoas que preferem ter também uma reserva para segurança da sua família. E quando você faz o crédito imobiliário, é exatamente isso, né? Se aquela prestação cabe no seu orçamento, então você guarda aquela reserva para uma segurança, né? Para a sua família, né? E a outra questão é aquilo que eu estava falando antes com relação à segurança jurídica, né? Porque o banco te traz essa segurança, uma vez que ele faz a análise de toda essa documentação. O que eu tinha para falar aqui sobre crédito imobiliário era um pouco disso, mas eu gostaria de aproveitar também esse momento aqui para convidá-los. No dia 23 de junho, agora de 2022, às 19 horas, a gente vai ter uma aula ao vivo para os alunos do IBREP. Eu estarei ali à disposição de vocês para esclarecer alguma dúvida, falar mais um pouquinho sobre o assunto crédito imobiliário. Ele é um assunto extenso, né? A gente tem bastante coisa para dividir, mas hoje a ideia era uma breve mesmo de como funciona o produto, mas eu fico à disposição de vocês. O meu endereço no Instagram também está sendo divulgado, e foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês, participando desse momento, né, desse encontro. Espero que eu tenha conseguido trazer aí um pouquinho mais de informação sobre esse produto. Muito obrigada.